era isso com o seminário, a busca secundária, a busca de desigualdade, Jump Research e a busca linear. Bom dia! Estamos felizes? Ok. Vamos começar com a aula, a primeira parte, depois vamos aplicar a prova. Vai ter uma duração de 33 minutos. Espero que todo mundo viu a prova versão censurada. Vocês entenderam as pontuações, como funcionam, as regras, tudo mais. Vou voltar para falar sobre isso daqui uma hora, tá? Então agora continuamos onde a gente parou. Só que eu vou abrir uma parêntese em questão de conjuntos, porque são duas coisas que eu quero voltar a discutir com vocês. As duas coisas eram para vocês terem estudado sozinhos, foram homework. A coisa mais interessante é aquela que eu falei, que vocês podem procurar ver minha aula do semestre passado, ou melhor, tentar resolver sozinhos. É aquele problema que a parte fácil é demonstrar o que está sendo exigido demonstrar, e a parte difícil entender o que você acabou de demonstrar. É aquele infamoso, não sei se existe essa palavra, onde você tem a união grande da interseção grande de todos os AJs. Entendemos o que significam os índices. O I é de 0 a infinito e o J é de I até infinito. A gente provou que essa coisa é um subconjunto da outra, certo? Da interseção de todos os Izinhos, união de todos os Jzinhos maiores ou iguais de I a J. Ok, eu argumentei, eu falei que ninguém deveria ter uma desculpa para não conseguir andar nessa demonstração, porque mesmo se você não está entendendo bem o que está acontecendo, porque realmente tem um nível de complexidade, temos esses dois operadores, um aplicado no outro, sei lá o quê, mas mesmo se você não está entendendo isso, você ficar fiel nas definições que supostamente você sabe, dá para andar bastante, até um belo momento. A coisa que você vai querer provar não vai ter essa complexidade, vai ser uma coisa simples. Você vai falar, observa que se eu pegar o máximo desses dois, serve. Pronto, você acabou a tua prova, realmente ganha o direito de botar esse túmulo aqui do Halmos e se achar que você demonstrou algo, mas como o próprio Halmos falou, não é assim exatamente que você vai fazer matemática. Você tem que voltar a lutar com essa coisa, entender exatamente o que está acontecendo. Então o que eu quero fazer agora é guiar um pouco vocês, bem rapidamente, de a ideia principal, porque a ideia que está escondida aqui nesse problema é muito interessante e muito importante. Então, quem tentou entender esse problema? Tem pessoas que tentaram. Quem entendeu esse problema? Tem, talvez mais ou menos. Tem uma pessoa mais ou menos, ok. Beleza. Então, vou ficar andando e caso que a gente discorde em algum momento, fale comigo. Então, a primeira, quem tentou fazer isso, eu espero que ele começou a pensar de uma maneira informal, traduzindo essas coisas com pontinhos no rascunho da cabeça dele. Então, se eu traduzir essa primeira parte que eu escrevi na esquerda, esse apagador é pior que outro, vai ser o quê? Aqui estou unindo uma sequência de conjuntos. Quando estou mexendo com sequências e estou tentando entender o que está acontecendo, é bem natural falar que tal ver os primeiros termos dessa sequência que estou fazendo, qualquer coisa que estou fazendo nela. Então eu queria saber quais são os primeiros membros dessa sequência que eu vou ficar unindo. Qual vai ser o primeiro membro dessa sequência? Como? Não, quero falar o primeiro membro qual? Quero um certo conjunto aqui. Seria qual? Perfeito, seria a interseção de J maior ou igual a 0 para todos os AJs. Ok? E a segunda seria o quê? A interseção de J maior ou igual a 1 de todos os AJs. Ok? Faz sentido? E todas essas coisas é que eu quero unir. Agora, essas sendo operadores de novas sequências, quero traduzi-las de novo para ver como elas parecem. Então, essa coisa, informalmente, eu vou escrever com pontinhos, que ela é a A0, interseção A1, interseção A2, interseção A3 e cansei. Ok? Pontinhos. Os pontinhos são importantes. É importante que aqui não tem água. Pontinhos. Pronto. Agora, o segundo membro seria o A1, interseção A2, interseção A3, interseção pontinhos. O terceiro membro seria começando com A2. E todos vocês entenderam o que acontece? Por aí vai. Então, no lado esquerdo, o conjunto que eu tenho no final das contas é a união desses conjuntos que tenho aqui.
informalmente eu vou escrever assim, ok? Para motivos óbvios, que eu não vou explicar tanto, no outro lado o que eu tenho é a interseção de esses conjuntos aqui, A0, interseção A1, interseção... Sim, obrigado. Então vocês estão acordados mesmo. A1, união A2. Aqui seria A1, união A2, união A3, união pontinhos. Aqui seria A2, união A3, união A2 e por aí vai. Então, eu tenho esses dois conjuntos, supostamente eu já provei que esse conjunto é subconjunto desse, toda essa coisa é subconjunto dela. Meu motivo agora é entender o que eu acabei de provar. Agora, quero traduzir no meu coração o que significa que o aleatório x pertence aqui e o que significa que o aleatório x pertence aqui. Se eu conseguir fazer isso, talvez vai acabar sendo óbvio que essa afirmação implica essa afirmação. Ou seja, essa afirmação mais forte que essa, que é o que eu quero provar se eu quero provar que um conjunto é subconjunto do outro. Ou seja, se alguém me dar a afirmação que o x pertence aqui, eu sei mais coisas do que se ele falar para mim que o x pertence aqui. E para fazer isso, quero lembrar o que significa que o x pertence na união de uma certa coisa. Quer dizer o quê? Ele pertence a um. Perfeito! Então, eu sei que o x pertence em pelo menos uma dessas linhas. Talvez em mais que uma, mas pelo menos uma pertence. Não sei qual é, mas eu sei que tem uma. Então, eu sei que o x pertence aqui na... Como vou chamar aleatória a linha? AU, interseção AU mais 1, interseção AU mais 2, interseção por aí vai. Então, se eu sei que o x pertence aqui, eu sei que para alguma certa linha o x pertence nela. Ok, vamos para cá. Se eu sei que o x pertence aqui, eu sei o quê? O x pertence a todas essas linhas. Certo? Ok. Agora vamos ver realmente, começar a tentar entender o que está acontecendo. E minha ideia seria achar uma descrição de que todos esses x's satisfazem aqui e todos esses x's satisfazem aqui. A pergunta que quero perguntar é: em quantos dos conjuntos dos AIs aqui o x pertence? Se eu sei que ele pertence aqui, posso inferir algo sobre a quantidade dos AIs que o x pertence? Não. Posso? Pelo menos um é um começo. Posso realmente saber que é pelo menos um. Posso ter algo ainda mais forte. Essa é a coisa melhor que eu posso fazer, a coisa mais forte. Que é a partir de quem? Não, olha, cuidado, esse 1 não existe aqui para mim. Certo? Eu sei que para um certo cara, pelo menos o x pertence, então eu sei que a partir de um certo cara, o x pertence a todos. E essa é a coisa mais forte que eu posso chegar. Mas minha pergunta foi quantidade. Tá? Qual a quantidade dos A's que o x tenho certeza que pertence a eles? Infinitos. Infinitos. Como eu sei que existe um certo cara que não sei onde ele está, mas existe um certo cara tal que a partir dele pertence a todos, essa é uma infinidade de conjuntos. AU, AU mais 1, AU mais 2, blá blá blá. Alguém pode falar como você sabe que são diferentes. Beleza, se você não sabe que são diferentes, pode ser até iguais, nesse caso não vai aparecer uma infinidade deles, não. Ok? Mas estou falando de forma geral, supondo que meus AUs são distintos aqui, os AIs. Então, nesse caso, o x pertence a uma infinidade deles. Ok? Para ser formal, posso falar que para uma infinidade de índices, o x pertence no AI. Índices I, o x pertence no AI. Agora estou de boas, mesmo se acontecerem duplicações aqui. Ok, com certeza pertence a uma infinidade. Se o x pertence aqui, posso afirmar de novo que o x pertence a uma infinidade ou não? Sim. Por quê? Ele pertence a todos e todos são infinitos. Calma. Quero saber se ele pertence a uma infinidade dos AIs. Exato. Dos AIs. Então, posso afirmar que o x pertence numa infinidade desses caras aqui? Uns acham que sim, outros acham que não. Se eu quero demonstrar que realmente posso, eu preciso ser capaz de, para qualquer desafio de um certo número grande, vamos chamar ele de n, natural. O que significa que ele pertence a uma infinidade? Que não importa qual número grande meu inimigo vai escolher aqui,
eu com certeza vou achar um número pelo menos tão grande que o x vai pertencer no ANzãozinho. Okay. E isso eu posso fazer. Qual é o teu desafio? Você acha que, se você acha que ele pertence a uma quantidade finita, qual é essa quantidade? Se ela é finita, me dá o maior deles, dos índices que você tem. Quanto é 500? Beleza, eu vou aqui na linha 501 e eu sei o quê? Eu sei que o x pertence no A501, união, A502, união, e por aí vai. E aqui é união. Ou seja, eu sei que o x pertence a pelo menos um deles. Mas o desafio era mostrar que o x pertence a uma infinidade e você me desafiou que você achou que até 500 é que pertence, depois não pertence. E agora acabei de mostrar que o x pertence aqui também, pelo menos um deles. Talvez o 501, talvez o 5000, não sei. Alguém pode falar, tá, beleza, mas eu poderia escolher uma coisa maior. Eu falei, beleza, também, eu poderia também descer mais aqui. Então não importa quanto é o teu desafio, o x sempre eu sempre vou conseguir achar conjuntinhos aqui, aumentando o meu índice, sempre vou conseguir achar conjuntinhos onde o x pertence. Então aqui o x pertence a uma infinidade, aqui pertence a uma infinidade. Agora chegamos na privação de Mateus, que ele falou aqui, o x pertence a todos a partir de um certo cara. Eu quero entender por que essa coisa é uma afirmação mais forte, no sentido de, se eu sei esse, então obviamente isso implica isso, mas não vice-versa sempre. Adeito. E esse daqui, certo que ali é infinidade, esse aqui também é infinidade. Nós temos que saber que aquele ali é subconjunto próprio dele. Não, peraí, eu estou roubando, quando eu falei que eu sei que é subconjunto disso, é porque a gente demonstrou isso na aula passada. Mas eu quero argumentar agora sem saber disso. Então vamos esquecer um pouco que eu sei essa informação. Quero traduzir o que significa que o x pertence aqui, o que significa que o x pertence aqui, e talvez eu vou conseguir perceber que essa afirmação implica essa. E se eu conseguir isso, é uma outra maneira de demonstrar o que eu quero demonstrar. Paulo, fale. X pertencer na união vai dar que ele pertence em qualquer, independentemente de tudo. Sim, a gente sabe que ele pertence a um deles, mas essas linhas sendo interseções, a gente sabe que, na verdade, a partir de um certo U, o x pertence a todos. Não apenas eu sei que ele pertence a uma infinidade, eu sei que existe um certo cara, tal que a partir de lá ele pertence a todos. Então eu vou inverter minha pergunta. Quantos são dos A's que o x possivelmente escapou? Escapuliu, escapulou, não sei como é. Fugiu, como? No pior dos casos, são na verdade, porque começa com 0, né? Mas o que me importa não é o, porque como falei, eu nem tenho acesso nesse momento. No pior dos casos, uma quantidade infinita dos A's que o x conseguiu não pertencer. Por quê? Porque a partir de um certo cara, como o Matheus falou, ele pertence a todos. E aqui... Como? Uma quantidade finita, no caso. Sim, a partir de um certo índice, vamos dizer, o x pertence a todos os Azinhos. Então, no pior dos casos, tem uma quantidade finita que o x não pertence. Talvez, ok. Beleza? Então, agora, espero que concordamos que essa afirmação implica essa afirmação. Se você pertence se você sabe que a partir de um certo número todos são legais, você com certeza sabe que os legais são infinitos. Aqui você apenas sabe que os legais são infinitos, mas pode ser que os ilegais também são infinitos. Um exemplo de uma sequência onde esses realmente são diferentes para se convencer que também essa, em geral, não é válida, não que nunca vai ser, mas em geral não é válida, é pensar que tua sequência... Alguém quer dar um exemplo ou não? Rápido. Um exemplo que quis dizer você definir uma sequência onde essa coisa acabou sendo um subconjunto próprio. E isso vai eliminar a possibilidade de que esse subconjunto dele também, porque se fossem subconjuntos entre si, seriam iguais. Então estou procurando um exemplo onde aplicar nessa ordem as operações na minha sequência vai dar um conjunto e aqui um superconjunto próprio disso. Eu vou ter que não ganhar, como falar, vou ter que aproveitar o fato de que eu entendi o que está acontecendo.
aqui eu vou precisar construir meus bichinhos, meus conjuntos, de tal forma que um certo bichinho, a partir de um certo ponto, vai pertencer sempre. E aqui, ele vai sempre também escapulir os outros, um outro bichinho. Você quer um conjunto, pode ser um conjunto de naturais, inteiros? Você tem o direito de escolher teus membros aqui. Mas cada um deles é conjunto. Certo? Então qual seria o zero? Como é teu nome? Karine, fale. A zero pode ser um conjunto que tem um elemento zero e um elemento mais um. Por exemplo, aqui, assim? Isso. Muito bem. E o A1 seria? Zero e menos um. Posso botar 2? Só porque é mais curto? Tá ok ou não? Ou quero menos 1? Não tem um que auxílio. Desde presente não presente. Eu entendi tua ideia, e tua ideia é corretíssima, mas não vou precisar outro bichinho aqui. Se eu alterar esses dois, faz sentido? É tua ideia mesmo, não mudei tanto. Quais são os membros que pertencem numa infinidade desses aqui? Ou um também. Parece uma infinidade deles. E agora a pergunta, quais são os membros que a partir de um certo ponto aqui pertencem todos? Só o zero. Nesse caso, então, ao lado esquerdo seria o singleton 0, ao lado direito seria o 0, 1, e isso seria um subconjunto próprio. Ok? Faz sentido? Precisamos pensar isso na casa também. Como falei, eu vou correr isso só para querer mostrar. Quando acontece que essas duas coisas são iguais, esses dois conjuntos, a gente chama isso o limite da sequência. Esse seria o lim n de an. E agora posso falar, sendo um pouco mais adultos, que esses conjuntos têm os nomes próprios, não apenas com asteriscos que eu escrevi. O esquerda é o lim in n a n, e na direita é o lim sup. E se esses dois são iguais, a gente fala que a sequência converge num certo conjunto, que seria qualquer um dos dois que você vai escolher, porque nesse caso são iguais. Mas no caso geral, esse conjunto aqui vai ser sempre subconjunto desse conjunto aqui. Bem, outra coisa que quero falar é um aviso que eu tenho no meu livro e talvez uns prestaram atenção nisso. Se você sabe que você tem um conjunto, vamos dizer, C cross A união B, preciso parênteses aqui, concordamos? Sim. Ok? Então vamos dizer que você sabe que esse cara, sei lá, não é vazio e você quer começar solicitando um membro dele. Certa galera gosta de escrever, seja CD aqui. E não posso brigar exatamente, mas eu quero avisar, evitar juntar, empacotar tantos passos numa linha só, ficar numa maneira mais tranquila. Quando eu solicito um membro de um conjunto, vamos começar dando um nome de uma variável só para ele. Seja tzinho aqui. Ok? Agora, sabendo que o T pertence num produto cartesiano, eu sei que o T deve ser, no final das contas, uma 2 dupla. Então eu posso falar logo o quê? Sim, literalmente, o que eu sei aqui é que existe Czinho no C. Agora estou escrevendo feio, misturando. Existe um X em A união B. Vou escrever D. No A união B. Tá o quê? T igual a tupla. Exatamente, T igual a essa tuplinha. Você poderia só falar logo T é igual a... Um segundo. Sabendo que uma coisa... Opa, ninguém falou nada aqui. Egito. Como eu uso o fato que eu ganhei, que é um fato existencial, eu tenho o direito de solicitar. Então eu vou falar logo, sejam C no Czão e D no A união B, tais que o T igual essa coisa aqui. Ok. Preciso jogar fora isso. Eu espero que tenha mais. A primeira linha que está escrita lá... não tenho. Ok, vamos tentar. A primeira linha que eu tenho escrita aqui
praticamente faz tudo isso. A única diferença é que ela não tem um nome para acessar todo esse bichinho. Eu tenho aqui o T, ela não tem algo equivalente aqui. Ela não tem como chamar esse cara. E toda outra coisa acontece implicitamente aqui. Como eu também falei uma outra vez, em vez de falar logo existem blá blá, você pode escrever logo T é igual a CD, e isso é importantíssimo para alguns. Ok? Ok. C no Czão e D na união. Depois disso você fala, então como eu sei que para alguns deles acontece isso, me dá esses dois que acontece isso. E ninguém merece ver essas duas linhas. Ok? É muito cansativo. Se você escrever apenas a primeira e depois aparecer um Czinho e um Dzinho, nenhum humano vai reclamar que não sabe qual é o C. D talvez sou eu. Tá? Aqui só para enfatizar. Então a ideia é que se você escrever isso, você deixa implícito isso, mas se você quer satisfazer até o compilador mais chato, o humano mais chato, talvez eu, tem como pular essa parte e ir diretamente dessa para cá. Seja Tzinho aqui, logo sejam Czinho e Dzinho, tais que blá. O que eu estou usando aqui? A definição do C cross a união B. Isso que quis dizer pertencer lá. Quis dizer que existem tais coisas e essas tais coisas que eu estou solicitando. Então, estou de boas. Agora, qual o problema com isso? Esse cara, quando ele fez isso, realmente ele imaginou tudo isso aqui. E nesse caso não tem problema. O problema começa quando você vai criar certas ambiguidades. E alguém pode falar, preciso me preocupar tanto para ver se vai ter ambiguidades. Sim, você precisa. E se você não quer fazer esse trabalho de se preocupar com essas coisas, escolha a opção número 2, que é sempre segura, e assim você não vai roubar. Então tem certos casos onde você vai roubar assim. É uma coisa parecida se eu escrever todos os U mais V, tais que, sei lá, o U pertence nos inteiros e o V, sei lá, pertence os inteiros também, tá? Se eu quero pegar um membrinho aqui, o que eu vou falar? Seja seguro, e fala, seja xizinho aqui, e logo sejam, sei lá, A, B inteiros, tais que o quê? X igual a B, A mais B. Exatamente. E agora está tudo seguro, tudo tranquilo, sei lá o quê, não tem alguma coisa. O que seria bizarro ver, falar aqui, seja A mais B aqui. Okay? Isso é bizarro. Ok? Então, ao mesmo motivo que ninguém vai falar a programação int x mais y e esperar que declarou um certo inteiro que pode ser quebrado assim. Aqui o problema é que nem você pode determinar o A e B, porque o A e B no final das contas é um número. Vamos dizer que é o 4. Qual é teu A e o teu B que você acha que você definiu lá? É o 1 é o 3, é o 2 é o 2, é o 5 menos 1, e podemos acabar toda a aula dando exemplos, então vamos parar. Então, cuidado com essas solicitações. Aqui acabou, em vez de uma linha, o que eu estou sugerindo aqui é escrever duas. Tá? Alguém pode falar, tá, mas essa segunda é meio longa. Seja mais seguro e escreva dessa maneira para ter certeza que você não vai roubar sem querer. Agora, se teu objetivo é roubar, quer me confundir, pode tentar, mas sugiro para ter certeza que você solicita teus bichinhos devagar, um cada vez. Ok? E na mesma vibe do que eu falei, quando você fala seja, eu acho que foi a observação que tinha sobre o que a GCL falou numa direção que ela resolveu no grupo. E um detalhe agora, quando ela falou isso, na verdade o T você já tem. Então, agora isso é detalhe frescurante, sei lá, muito frescura. Literalmente esses dois pontinhos deveriam ser nesse lado. Não, é um extremamente detalhe que ninguém vai prestar atenção nisso, mas por quê? Porque o que você está declarando aqui não é o T. São esses dois bichinhos, o U e V. Você está extraindo do T dois valores, está dando nomes para eles. Ninguém vai escrever dessa maneira, só estou... A ideia é que quando você escreve uma coisa, a ideia é que você está introduzindo o que está na esquerda
no lado dos pontinhos. Nesse momento, o que está sendo introduzido são duas novas variáveis que aparecem a primeira vez aqui no lado direito. Tá, mas ninguém deveria prestar tanta atenção ao que eu estou falando. Só o igual normal, sem pouquinho. Sim, sim. Essa coisa, se você escrever sem explicar o que está acontecendo, ninguém vai entender. Eu falei agora só para enfatizar que, na verdade, o que está sendo introduzido é o que está no outro lado, certo? Assim que você vai falar seja, você deixa no ser humano entender se isso é uma igualdade, que junto com o seja ela vai entender que você está definindo algo. E, em geral, o que a gente está definindo está botando no lado esquerdo. Então, essa coisa, se eu ler como humano, vou achar meio esquisita, porque estou acostumado a ver as coisas do lado esquerdo, mas não tem um problema, literalmente não. Então, melhor escrever na maneira que eu tentei convencer vocês a escrever devagar, cada passinho por passinho. Agora, voltamos logo, correndo, para as funções. Quero ver onde eu parei com vocês. Eu acho que juntos a gente não viu diagramas. Isso é... Não. Ok, mas espero que vamos entender muito rapidamente o que acontece. Se eu tenho aqui um conjunto A e aqui eu tenho um conjunto B, qual foi a treta? Então, bem, o que acontece? Tem uma F de um conjunto A com um conjunto B, um diagrama interno, é o que eu vou desenhar agora. Prestem atenção, eu vou botar nas setinhas aqui, são diferentes dessa porque eu boto uma bunda nelas, assim, e aqui talvez tenha mais bichinhos. Então, esse é o conjunto das três letras A, B, C, e esse é o conjunto das três letras U, W, V. E esse é um diagrama interno de uma função, ou seja, ele mostra diretamente, olhando dentro no domínio, com o domínio da minha F, e ele fala para onde qualquer uma coisa vai ser mandada. E se eu olhar para isso, cuidado, porque tem umas tretas sobre isso, a pergunta é, quando você pode usar um desenho para argumentar sobre algo? Se meu objetivo é definir uma função, eu desenhar isso, aceitamos que isso determinou minha função ou não? Se você pegar a diagrama para ver, Está aqui escrito, né? Sim, realmente desenhando isso, concordo. Agora, a Dailton, acertei? Sim, ele não gosta muito disso, que foi o desenho. Ele fala, parece meio informal, não considera isso uma definição formal. Mas olha, a partir disso, é muito simples para eu definir minha função. Olha, ela é de A para B, onde o A, na verdade, é o conjunto qual? O ABC. Essa coisa é o UWV. E definida pelas, ela manda o A no U, o Bzinho no U também, e o Czinho no V. E agora virou uma definição de função, que eu imagino que a Dailton aceitaria também, mas eu não deixei nada ambíguo aqui. Então, se você quer realmente contar nisso e falar, olha, aqui tem uma função que comporta desse jeito, isso é suficiente. Você conseguiu realmente definir uma função. Eu entendi qual é a função. E se alguém me desafiar, eu posso fazer isso, certo? Supondo que a tua função é finita, certo? Porque se fosse infinito aqui, você nunca ia acabar desenhando pontinhos e tudo mais. Ok. Isso é o que a gente chama de um diagrama interno. Muitas vezes, olhando para os diagramas internos, você pode perder a floresta se importando com as árvores. Não sei se existe essa frase em português. Existe? Perder a floresta. Ok. Existe parecida tanto em grego quanto em inglês. Então pensei que seria mais internacional. Então, vocês entenderam o que eu quis dizer? Você pode se perder muito nos detalhes e não conseguir ver o big picture. Aí a ideia aqui seria, o que seria um diagrama externo? Por exemplo, posso ter uma configuração como essa aqui. Vou parar aqui. Agora, esse diagrama está me dando quais informações? Eu sei que tenho três conjuntos A, B, C. Eu sei que tenho uma função f de A para B e uma função g de B para C. Eu não sei os detalhes, eu não sei como elas comportam. Ou seja, eu sei os tipos dela, porque eu sei
que o domínio da F é o A, o codomínio da F é o B, o domínio da G é o B, o codomínio da G é o C. Sei tudo isso, mas não posso falar que isso definiu minhas funções F e G, porque eu não sei nem como comportam. Nesse caso, não sei nem quais são os ABC, mas mesmo se eu soubesse os conjuntos ABC, isso não determina minhas funções. Está falando apenas que F é uma função de A para B, e por aí vai. Concordamos? Ok, diagrama externo, diagrama interno. Entendemos o que são diagramas? A gente vai ficar usando diagramas até o fim dessa disciplina. Agora a pergunta é, quais são as maneiras que eu posso definir funções? Eu já demonstrei duas maneiras aqui com o diagrama e escrevendo isso. Minha pergunta é, por que isso serve como definição de função? Qual a obrigação de função? Totalidade. Ela precisa de um domínio, dependendo, na verdade, do se você é categorista ou conjuntista, ela talvez precise de um codomínio também, que você precisa deixar claro. Nesse caso está tudo claro aqui, domínio, codomínio, certo? Até se você é categorista. E o que mais preciso falar? Como ela comporta? Para qualquer possível coisa na entrada dela, o que ela faz? E eu fiz isso, certo? Está aqui. Então, uma maneira seria exatamente atender essa especificação de função. A palavra que eu estava procurando outra vez foi univocidade, não foi univocacidade. Mas não sei também se é uma melhor palavra que existe, mas enfim, talvez eu vou usar determinabilidade para aquela segunda propriedade. Agora, posso falar, seja F de, sei lá, reais para reais, por exemplo, a função definida pela f de x igual a x quadrado. Exemplo. Estamos aqui com essa como uma definição de uma função f de reais para reais. Para responder nessa pergunta, eu preciso saber se eu deixar claro o domínio com o domínio dela. Eu deixei claro para qualquer entrada dela o que ela vai retornar. Foi claro? Ela satisfaz totalidade? Sim. Ela satisfaz univocidade? Aqui talvez eu precise um pouco pensar. O que significa isso? Quis dizer que se você dar a mesma entrada na f, a saída vai ser sempre a mesma. E agora x quadrado é... Assim que você determina o x quadrado é determinado. Então, está de boas. Uma outra maneira que você pode definir funções, que é muito comum, é... Vou bugar aqui de n para n, a função definida pela... E agora vou usar branching, o famoso if. Por casos que temos, então aqui eu vou escrever 0 se x é primo, 1 se x é par e x mais, sei lá, x quadrado, ou x ao cubo, caso contrário. E a pergunta é a mesma pergunta. Aceitamos isso como definição de função ou não? Essa aí, não. Qual o problema? 2. Ok. Eu entendo bem que vocês... Algum valor poderia retornar... Sim, não, a resposta 2 foi melhor, porque você já mostrou testemunha. Se você ia falar por algum, pode dar problema, ia cobrar qual é. Unicidade, né? Sim, univocidade. É estranha a palavra, eu sei. Mas existe. Sim, pode procurar. É a propriedade de aquele que só assuma uma definição, vamos dizer. Que é bem parecido com o que queremos. Mas enfim, não importa. Qual o problema, o 2? Por que o 2? Porque o 2 é primo e par. E aí ele vai ter, o 2 ele vai levar no 0 e no 1 também. Eu preciso dessa parte também. O problema é que o 2, através da f, pode me levar tanto para o 0, e o 2, através da f, pode me levar também para 1. Depende se você vai escolher aplicar essa parte ou essa parte. Ou seja, aqui você deixou liberdade. E, quando você deixa a liberdade, definindo funções, você precisa, se você quer que realmente essa uma função, você precisa tomar cuidado que não importa a escolha que você deixa a liberdade do teu leitor. Aqui importa. Se eu escolher a primeira opção, eu vou acabar com esse valor. Se eu escolher a segunda, eu vou acabar com essa. Mas, para justificar que o 2 sozinho, então,
A resposta de Tirone foi a metade da verdade, precisamos a outra metade também, porque se eu trocar aqui e botar 2x aqui, x quadrado aqui, x cubo aqui, agora também o 2 satisfaz essa coisa, mas agora essa é uma definição de função mesmo, além, talvez esquisita, mas ela define uma função mesmo. Por quê? Porque na única opção que você tem para escolher algo, os dois valores, aqui ia dar o quê? 2 vezes 2, e aqui ia dar 2 quadrado. Mas esse é o mesmo objeto. Eles se comportam da mesma forma. Então, mesmo onde existe esse overlap nos casos, o comportamento concorda. E muitas vezes, isso é uma confusão muito em alunos estudando funções em matemática. Às vezes você acaba querendo provar uma coisa falando que a f é bem definida. E a pergunta sempre que os alunos vão perguntar é: o que significa isso? O que significa provar que uma função é bem definida? Quando aparece esse tipo de exercício para você provar, isso quis dizer que em alguma parte da definição da f aconteceu uma ambiguidade. Você tem uma escolha. E quando eu falo que você precisa provar isso, o que você precisa provar é que os valores da f não dependem nessas escolhas. Então, se minha opção aqui, se eu definir a coisa assim, eu falar que prove que ela é bem definida, o que você deve fazer é o seguinte: você falar, primeiramente, ela tem totalidade mesmo, com certeza o problema não vai ser aqui, o possível problema na universidade. E agora você vai falar, preciso verificar que os x que satisfazem ambos os casos aqui, os valores concordam. Então você vai falar, os únicos números que são primos e pares, os únicos bichinhos no meu domínio que são primos e pares é o próprio 2, e verifico, e realmente, para o 2 vezes x é 2 quadrado é o mesmo valor. Então, essa f é bem definida. A própria frase demonstre que a f é bem definida é esquisita demais. Por quê? Porque estou pedindo para você fazer algo sobre um objeto que estou meio assumindo que esse objeto nem foi definido ainda. Tá? Então, eu sei que existe uma coisa meio bizarra, mas no final das contas, essa frase é extremamente comum e a gente entende o que ela quis dizer. Entende depois de pelo menos explicar ou trabalhar pouco, porque eu sei que é meio estranho. Beleza. Agora, uma maneira que você pode se livrar dessas preocupações é fazer o que? O famoso if, else if ladder. Não sei se isso tem... Como é isso em português? Eu sei que isso é escada, mas é chamada escada essa construção, mesmo programação? O que é isso? É tipo if isso, else if isso, else if isso, else... Ok, e no final tem um else também, né? No caso geral. Não, peraí, como? Eu acho que não é encadeado não a palavra, mas... Enfim, ladder, entendemos? Ladder, ok. Então aqui ia falar se não e x é par. Agora, se escrever dessa maneira, não preciso me preocupar com nada até se eu mudar meus valores. Estou de boas. Ok? Não existe ambiguidade nenhuma, porque agora eu sei que o 2 vai para onde? Vai para o zero. Eu só pode ir para o zero, porque o segundo caso aqui está falando se não é primo e é par. Então aqui eu sei que o 2 vai para o zero. E como eu botei o caso contrário também, eu não preciso me preocupar com a totalidade. O que aconteceria se eu tivesse essa coisa aqui? Ela é bem definida? Não. Qual o problema? O 3 é primo. Tem dado, tá? O 4 é par. O 9 é o primeiro problemático. Não, o primeiro tem mais. O 1 também. Ok? Enfim, qual o problema com esse cara? Ele não vai para lugar nenhum e o 9 acontece que está no meu domínio, ou seja, não tem uma totalidade, ou seja, não é uma função. Ok. Agora, continuando, maneiras de definir funções. Se eu tiver uma lei de associação, posso chamar isso de lei de associação? Lei de associação, não sei o que quis dizer. Dessa forma, quando você coloca f de x é zero se x for, sei lá, par. Isso pode ser uma lei de associação? Eu posso chamar isso de lei de associação? Você precisa explicar o que você entende com a frase lei de associação.
Porque se a gente não sabe o que significa isso, como a gente vai testar se o que você acabou de falar é uma... É a regra que eu uso para levar um ponto do domínio na resposta dele, no codomínio. É como se fosse uma black box que você coloca uma coisa na entrada e ele dá uma... Olha, isso a gente escreve dessa maneira, certo? Tá. Posso ter uma regra que não age sobre ninguém no nosso domínio? Por exemplo, eu tenho uma Por exemplo, você vai mandar o raiz de 2 para o 3 e o raiz de 2 não está no teu domínio? É isso que você está dizendo? Por exemplo, você tem a f, se eu entendi a tua pergunta, é que você quer definir uma f assim e você quer botar essa informação. É isso. Não, isso seria inválido. A f não leva o raiz de 2 para o 3, porque o raiz de 2 não está no domínio da f. Faz sentido? Ok. Agora, uma outra maneira que eu posso definir isso, definir uma função, seria a f, vamos dizer, de A para B, definida pela. E agora eu vou imitar a outra maneira que a gente descobriu definindo conjuntos. Em vez de falar que o conjunto A é igual com aquele conjunto, a gente pensou, o que significa determinar um conjunto? Significa que eu sei exatamente quanto é que o x pertence nesse conjunto que eu quero definir. X pertence no A se é somente se algo. Se eu determinar isso, eu determinei o meu conjunto. Como nessa f aqui eu sei o domínio com o domínio dela, a única coisa que basta falar é como ela comporta o comportamento dela. Então aqui poderia falar definindo pela. Aqui poderia falar aqui, então, forma que aqui vai aparecer se é somente se, def. Hã? Como? f de x é igual a algum valor v, se é somente se, algo. Esse algo vai ser que tipo de coisa? Afirmação. E quais bichinhos eu imagino que vão ser envolvidos aqui? Exatamente. Essa, em geral, vai ser uma afirmação que envolve o x e o v. Agora aqui, cuidado, porque aqui abre uma nova porta para possíveis erros e definindo funções mal definidas, certo? O que aconteceria aqui se eu ia falar se somente se o v divide o x? Essa é uma proposição, uma afirmação sobre o x e o v mesmo. Então, nesse sentido, não tenho type error nenhum. Minha pergunta é qual a função que eu defini. Vamos lá ver. Qual seria o f de 3? Será que é o 3? Será que é o menos 3? Será que é o 1? Será que é o menos 1? Certo? Ou seja, essa afirmação não serve para definir uma função de x dessa maneira. O que eu preciso que minha phi satisfaz? Quem vai falar? Para aceitar, eu quero dar uma regra que se você quiser definir funções nessa maneira usando afirmações, tua afirmação, tua phi, precisa ter uma propriedade. Qual vai ser essa propriedade? Pois é, que para todo x existe único v, tal que φ de x v. Agora, se houver isso, não é verdade. Não é verdade que para todo número existe único cara que divide esse número. É por isso, essa não serve como definição. Okay? Então, cuidado, se você definir funções assim, você deve provar depois que a tua definição é bem definida. Isso quis dizer provar que essa coisa aqui acontece. Aqui é para todo x, é para todo x no teu domínio, e existe único v no teu codomínio. Para todo x no A, existe único v no V. Que faz isso. Ok? Beleza. Apagador. Ok, valeu. Obrigado. Bem, ok, estamos de boas. Bem, uma outra maneira que eu posso definir função seria escrever ser f, vamos dizer, vou dar um exemplo de naturais para naturais, aquela função que dado x
retorna x quadrado. Eu sei que é grande, é um mouthful, não sei como falar em português, mas é muito chato escrever tudo isso. Mas concordamos que isso determina uma função? Ok. Ou eu poderia falar, sei lá, f de x igual àquele b que, sei lá, vamos dizer, que b divide o x e para todo desenho que é divisor de x, b d divide o b. Tá, escrevi uma coisa que não faz muito sentido, mas literalmente faz sentido, isso aqui não é muito interessante. O que acontece aqui? Estou falando que o aleatório x vai ser mapeado e aqui começo a descrever um certo objeto, um certo bezinho. O que eu preciso tomar cuidado aqui? Parecido com o que a gente acabou de ver. Ou seja, preciso ter certeza que para qualquer signo no meu domínio Vai ter um B que vai acontecer. tem exatamente um B que satisfaz tudo isso. Isso me permite falar aquele, e isso realmente vai me permitir definir uma função. Também é uma maneira muito estranha, muito longa para descrever funções. Acho que não. Não, aqui seria o próprio x para a maioria dos casos. Por exemplo, se fosse o f de 4, seria aquele bichinho que divide o 4. Então, o 4 divide o 4 mesmo. E vamos lá, para todo divisor de x, o x divide o... Sim, aqui seria o 4, mas seria o menos 4 também. Só que eu me livrei, então teria problema de univocidade. Mas, como estão nos naturais, o menos 4 não seria possível. Então, nesse caso, seria realmente o 4, certo? Bem, cuidado com esse aquele. Para ter o direito de falar aquele, você precisa ter certeza que existe e é único. E agora, como outra vez pedi para vocês esquecer o que vocês aprenderam sobre funções, para ter uma mente um pouco mais pronta para aprender a maneira mais fundamental, qual é o tipo dessa coisa aqui? Que tipo de coisa é isso? Ok, não é afirmação, é objeto. Mas a gente já enriqueceu bastante nos objetos, agora vamos ver que tipo de objeto que é. Bem, Tirone está falando que é um real. Quem discorda? Tirone é um aluno bom, ninguém quer discordar. Ok. Realmente, esse é o meu ponto. Mas, vamos ver o que eu quis dizer. Muitas vezes, em textos matemáticos, a gente vê uma expressão assim, e a gente fala a função seno de x é periódica, sei lá, certo? Ou tem uma tal propriedade. A gente fala a função é periódica. Ok. Ou a gente fala a função x ao cubo é monótona ou monotônica? As duas coisas são, só para discordar, vou falar monotônica. Enfim, não importa. O que eu quero ver é pegar um lado mais crítico. A pessoa que fala isso não está falando a coisa que ela tem na cabeça dela. E o detalhe é o que Tirone falou. O sin de x, não vou ver isso como uma função de r para r. A função de r para r é o próprio sin. O seno é uma função de r para r. O seno de x é um número real, que é aquele número que vai sair se eu botar o x no seno. Ok? Bem, no mesmo sentido aqui, o x ao cubo não é uma função, então não faz sentido falar que o x ao cubo é monotônica. O que o cara quis dizer aqui é o quê? A função que dado x retorna x ao cubo é monotônica. Isso que ele está querendo dizer. E agora pode falar alguém, mas olha, então a pessoa que falou isso não entende matemática, está errada. Não, é que apenas ela entende, provavelmente ela entende que é isso uma abreviação para isso.
Para a gente, essa abreviação, agora para FC2 e, em geral, para vocês, mais na questão de computação também, a gente precisa ter essa distinção bem clara na nossa mente. Então, a gente não vai deixar nenhuma ambiguidade desse tipo. Para a gente, o seno de x vai sempre ser um número. O seno vai ser sempre uma função de r para r. Vocês podem brincar com funções que entendem, com linguagens de programação que entendem essa ideia. Em Python, até por exemplo, se você perguntar qual é o type do sin, a Python vai responder que é uma função. Se você perguntar qual é o type do sin de x, existem duas possibilidades. Quais são? Ou o x vai ser declarado, ele vai falar que sei lá, é float, o w, sei lá o que ela vai falar. Ou você esqueceu de escrever o x, e nesse momento ela vai falar x não declarado não tem tipo isso porque o sin de x não tem significado. Então, até para Python, que ela tem uma deficiência grande em questão de tipos, ela entende essa diferença. Então, vocês não vão ter nenhuma desculpa de não entender essa diferença. Agora, a gente vai criticar um pouco essa resposta de Python. Cada vez que eu vou falar que tipo de coisa é essa, não vou querer objeto com certeza, e nem vou querer apenas função. Eu vou querer função de isso para isso. Ou seja, para determinar o tipo de uma coisa que é função, você precisa deixar claro domínio e codomínio. Então, quando eu pergunto de tipos, em geral, os tipistas concordam com os categoristas nesse sentido. Então, quando eu vou perguntar qual é o tipo de uma função, de um objeto, e acontece que esse objeto é função, você vai falar é uma função, e não vai parar lá. Você vai falar uma função de aquilo para aquilo. Qual é o tipo do seno? Função de reais para reais. Agora estou feliz, sei qual é o tipo da minha função. Ok. Então, a gente precisa muito bem entender essa diferença. Espero que estamos concordando que faz um sentido deixar essas duas coisas claras, para não confundir nada. E estamos aqui com o tempo. Agora, uma coisa chamada... É um toque de algo chamado type inference. Inferência de tipos. Inferência de tipagem, talvez, não sei. A minha pergunta é a seguinte. Se eu sei que a f é de A para B, e se eu sei que o x é uma coisa de tipo A, o que eu posso inferir? O f de x é um Bzinho. Faz sentido isso? Espero que é trivial para todos. E posso ler isso na outra direção também. Essa é exatamente a coisa, as árvores que a gente tem acostumado desde a primeira aula. Isso quer dizer, o que eu preciso ter se eu quero concluir que o f de x é tipo B? Eu preciso ver que a f é uma função de A para B, para algum certo A, e que o x é tipo esse A. Por que você precisa que o x seja do tipo A? Como? Por que você precisa que o x seja do tipo A? Porque se não fosse tipo A, se fosse uma coisa diferente de A, se fosse a linha onde o A não é o próprio A, essa coisa teria um type error aqui. Eu estaria botando no f como entrada algo que não está no domínio dela. Então, para inferir mesmo que o f de x é tipo B, eu preciso que a f é de um certo A para esse B, e que o x é desse mesmo A aqui. Faz sentido isso? Beleza. Alguém já viu isso aqui? Sim, essa específica. Lembra alguma coisa? Indução. O que tem em comum com a indução foi que ela também foi uma coisa que ela splitou em duas coisas, mas além disso não tem uma semelhança tão grande. Na nossa primeira ou segunda aula, quando a gente falou de demonstrações e como funciona esse jogo de provar, eu vou ajudar vocês. Uma árvore de derivação. Parece uma árvore de derivação. Qual árvore de derivação especificamente? Como eu falei que isso a gente viu nas primeiras aulas, estou falando de funções. Então me deixem apagar qualquer coisa que tenha a ver com funções aqui, e talvez vai fazer mais sentido. O que é isso?
Pois é como eu uso a implicação. O que quer dizer isso? Lembra aquele negócio, se você ganhar uma implicação, você não pode usá-la até você ganhar também o A. Se você tem as duas coisas, você pode inferir o B. Essa coisa é algo que eu tenho umas esperanças de voltar a falar até terminar nessa turma. Eu confundi, que eu falei a mesma coisa na outra turma, mas na outra turma vou apenas a unidade 2. Talvez até a unidade 3 a gente vai voltar para discutir um pouco isso. Aqui a gente está descobrindo uma conexão que é muito profunda entre programação e lógica. E o que está acontecendo aqui é que a gente meio que traduziu o desafio de descrever uma função, de implementar uma função, com o desafio de demonstrar um teorema. A gente vai voltar um pouco para falar para isso, depois de introduzir certas mais coisas de funções. Mas eu quero que vocês tenham um pouco uma ideia de o que está acontecendo. Bem, então, sabemos isso também. Agora temos mais bastante tempo para ver mais uma coisa importantíssima. Uma outra maneira de definir funções é com buracos. E isso talvez pareça infantil, mas é muito importante entender como funciona. Vou dar um exemplo. Se eu tenho 3 vezes seno... qual é o tipo dessa coisa? Não, objeto. Ok? Seja mais informativo, por favor. Número real. Pois é um número, certo? Por que eu falei um informativo? Eu quero cobrar se vocês vão falar número ou função. E falando para mim que é um objeto, função também é um objeto, tá? Então, esse realmente é um real. Agora, eu posso escolher qualquer objetinho que aparece aqui dentro dessa expressão que escrevi e botar um buraco nele. Aqui, por exemplo, eu posso botar um buraco. Os buracos vou denotar assim, ou vou anotar com linhas, ok? Dependendo do que fica mais legível. E agora, essa expressão não é mais um real. A ideia é que eu criei uma abstração aqui, e essa é uma coisa que está esperando um argumento para preencher nesse buraco. Então, qual é o tipo dessa coisa agora? De onde para onde? Nós somos Python, tá? De onde para onde? Pode ser de reais para reais. Ou você talvez pode escolher outro domínio, condomínio, qualquer coisa que serve lá. Mas agora virou uma função. E se eu botar um buraco aqui também... Perfeito. E a conversão que temos, porque eu tenho 2 argumentos aqui, é que o primeiro argumento vai no primeiro buraco e o segundo argumento vai no segundo buraco, que é bem razoável. Agora alguém pode falar, e se eu quero um argumento só, é copiar, repetir esse mesmo argumento nos 2 buracos? Aí a resposta é, não dá. Então, com essa ideia de buracos, a gente tem essa conversão e não podemos fazer algo melhor. Até daqui a pouco. Então, entendemos essa ideia, e espero que essa ideia não é tão nova. Acho que todos vocês viram esse símbolo na vida. Isso é o quê? Divisão. Ou seja, é uma fração que tem 2 buracos. Qual é o tipo dela? É a função do zero nos reais. Como? A função do zero nos reais. Seria nem isso. Qual o problema de falar r quadrado para reais? É que aqui eu não posso botar o zero. Então seria isso, certo? O tipo dela, tá? Ok. Então, essa ideia de buracos não é nada estranho. Eu posso botar buracos em qualquer canto. Eu posso botar um buraco aqui também. Agora tenho uma função de aridade 3. Ou eu poderia botar um buraco aqui e ia ter uma função de aridade 2. E por aí vai, ok? Agora chegamos na ideia mais interessante para definir funções, e essa é importantíssima. A gente vai ficar usando essa coisa até morrer juntos, e precisamos entender muito bem como funciona essa coisa. Vamos lá. A função, vou repetir essa linha que eu escrevi aqui. O que eu escrevi lá foi a função, a função que é dado x retorna x quadrado, por exemplo. Aí, como eu falei, e como é óbvio, não preciso falar, ninguém merece escrever tudo isso. Aí a gente vai introduzir uma notação
chamada notação lambda, essa parte a gente vai escrever assim. Tá? É uma letra grega, é internacional, não estou falando porque sou grego. Essa coisa eu vou escrever lambda, vou pegar depois este ginho, botar aqui no lado dela, o argumento dela. O retorno eu vou escrever apenas com um pontinho, no chão, não é multiplicação. E depois disso vou escrever o que ela retorna. Ou seja, toda essa coisa aqui, posso ver como uma função de onde para onde. Por exemplo, uma maneira seria isso, alguém outro poderia escolher de naturais para naturais, sei lá o que. Ok? As duas tipagens são certas para esse termo de função. Essa sendo função, então, vou testar um pouco se está acontecendo, entendendo o que está acontecendo. Eu posso fazer o que nela? Chamá-la. Qual seria isso? Nossa, é grande para mim. Vou diminuir aqui. Qual seria isso? 5, ok, concordo. Da mesma maneira, eu poderia fazer isso. Isso é quanto? 5. A vantagem que tenho o lambda contra os buracos é que agora tenho nomes nos meus buracos. Agora eu posso fazer isso. Lambda x, x quadrado mais x. E se eu chamar isso no 2, isso vai dar o quê? 6. Algo que não poderia fazer nos buracos, porque o que é isso? Type error. Porque a minha função tem realidade 2 e eu estou botando apenas um argumento para ela. Faz sentido? Outra notação de lambda é essa. X setinha com bunda x quadrado. Essa coisa e essa coisa é exatamente a mesma, mas se você usar essa coisa, você vai acabar escrevendo muitas setinhas e muitas parênteses e ninguém merece. A gente vai ficar usando essa. A notação de lambda cálculo, que é uma invenção do Alonso Schertz. E mesmo que isso foi nos anos 1930, nessa década que eu acho que foi 40, ou no início do 40 ou do 32, não lembro. Mas enfim, é uma ideia muito, muito antiga. E isso gerou o coração onde é fundamentada toda a programação funcional. E hoje em dia, finalmente, as demais linguagens estão começando a aprender isso. E é difícil agora achar uma linguagem de programação moderna que não tem a ideia de lambda nela. Até a Python, que eu critiquei porque ela não entende bem dos tipos, você pode escrever na tua... A Python respeita os não gregos, que é difícil digitar essa letra. Aí você escreve, sei lá, essa coisa em Python vai calcular, ela vai dizer que isso é 5. Tá? A notação é diferente porque Python usa 2 pontinhos em vez de 1, mas é exatamente essa a ideia. E se você perguntar qual é o type da lambda até aqui, ela vai falar que isso é uma função. Se você falar que qual é o type dessa aplicada numa certa coisa 2, ela vai falar que essa coisa aqui é um número. Só que, como vou repetir isso, não somos satisfeitos com a resposta da Python. Ela apenas sabe dizer que é uma função, ela não está dando a informação de onde para onde. Agora, essa notação de lambda, depois de você usar 5 vezes, fica a coisa mais natural que tem. E no início, talvez você vai meio se perder. E agora, além do que eu poderia fazer antes, vou me permitir fazer isso também. xy, pontinho, x quadrado mais y, 2, isso seria 3, ok? Tá? Entendemos? Então, a ideia é você botar... Como vou ler isso? A função que é dado xy retorna x quadrado mais y. E o que eu acabei de falar... Seja f, isso aí. Pois é, o que eu também quero falar agora. Isso me permite criar funções on the fly. No sentido, agora eu estou usando uma função, eu defini essa função, estou usando a função, estou aplicando essa função. O que eu não fiz para essa função? Eu não dei nome. E isso me libera demais. No sentido de, quando você quer resolver um problema, sei lá, de física ou sei lá o quê,
e você tem certos, vamos dizer que você tem os inteiros U e V. E a resposta no final das contas foi que são tantos. Você estava procurando saber quantos são certa coisa e a resposta é são tantos. Você não é obrigado a falar seja R igual isso, são R. Faz sentido isso? Para todos? Então, o que me libera agora essa notação lambda, uma das coisas que ela me oferece, é que eu tenho acesso a funções anônimas. Essa função é uma função anônima. Qual é o nome dela? F? Já não sei, nunca dei, eu nunca vou dar. No mesmo sentido que eu posso falar, em vez de falar tudo isso, vou falar as coisas que eu queria contar são tantas. São 1 quadrado mais V. E ninguém vai falar qual o nome desse número. É o U quadrado mais V. Você sabe qual é o U, sabe qual é o V, então você entende qual número eu estou falando. Eu não precisei pensar para escolher um nome para isso. Isso é extremamente útil na programação. Muitas vezes você quer descrever esse processo rapidamente, mas você não quer ficar dando nomes que não prestam apenas para usar uma vez aqui. Tá? Mais uma vantagem que tem isso. A gente vai ficar voltando para definir essas coisas, para usar a notação lambda o tempo todo. Bem, perguntas? Estamos legais para a prova? Ok, vou apagar a câmera e espalhem para começar a prova.